julho de 1980. Moscou. Em breve começarão os Jogos Olímpicos de Verão, um evento não só de importância nacional, mas também mundial. Na capital, os preparativos seguem intensos. Em um dos dias comuns de julho, duas passageiras, Tatiana Kolesnikova e Marina Lopatkina, embarcaram no trem Kharkov-Moscou. O vagão estava vazio, exceto por duas mulheres condutoras, o que não surpreendeu ninguém. Durante as Olimpíadas, só se podia entrar na capital com passes especiais. Naqueles dias, os trens circulavam quase vazios. Pouco antes da partida, um homem atarracado de olhos esbugalhados entrou no vagão. Ele não tinha passagem, mas estava disposto a pagar na hora para chegar até Moscou. As comissárias trocaram olhares, afinal, quem não quer dinheiro, e deixaram o passageiro entrar. As portas se fecharam e o trem partiu. O trem chegou pontualmente à estação Kursk, mas as portas do vagão não abriram por motivo desconhecido. Sem pensar muito, alguém que estava na plataforma puxou a maçaneta, e os primeiros passageiros que entraram no vagão correram de volta para a plataforma quando se depararam com uma cena horrível. As paredes, o chão e os assentos do vagão estavam cobertos de sangue. Nas portas, janelas e espelhos do compartimento havia marcas de mãos. Aqui, claramente houve uma briga, claramente lutaram por suas vidas, mas não havia nenhum corpo no vagão. Os investigadores que chegaram começaram a examinar o local do crime, ainda incertos se estavam na trilha correta. Um dos criminosos mais cruéis de sua época, Anatoly Nagiev, apelidado de maníaco louco que caçava Alla Pugacheva. Anatoly Nagiev nasceu em 1958 em Angarsk. Quando o menino tinha 5 anos, seus pais se mudaram para a região de Kursk, onde se estabeleceram perto da cidade de Sudzha. Pouco depois, os pais do pequeno Tolia se divorciaram, e desde então o menino foi criado pela mãe. Desde criança, Anatoly gostava de vagar e sonhava em ser acrobata de circo. Ele praticava esportes ativamente, especialmente ginástica. O futuro maníaco tinha um temperamento bastante difícil. Anatoly era explosivo, frequentemente se metia em brigas com colegas e preferia resolver todos os problemas com força bruta. Por causa disso e de sua altura relativamente baixa, 165 cm, Nagiev não tinha sorte com as garotas. Ele era articulado e bem apresentável, mas perdia a calma muito rapidamente. As garotas subconscientemente sentiam uma ameaça no atleta moreno. O desejo sexual de Nagiev se desenvolveu cedo e era extremamente intenso. Percebendo que não conseguiria nada com palavras, Anatoly decidiu agir do jeito que sabia, com força. Ainda mais porque todas as garotas ao seu redor já deviam ter vida sexual ativa e não havia virgens entre elas. Nagiev não via nenhum crime em forçar uma garota a ter relações sexuais. Ele achava que mulher era só um corpo e que um homem de verdade toma esse corpo e o submete a si mesmo sem perguntar, e se não gostar, que esse corpo reclame para si mesmo. Na primeira vez, Anatoly Nagiev cometeu o abuso aos 17 anos. Naquela época, a vítima, com medo da condenação pública, ou talvez sob a influência das ameaças de Nagiev, não procurou a polícia e não contou a ninguém sobre o que aconteceu. O segundo episódio também passou impune para o jovem. A moça estava mais preocupada com o que as pessoas iriam dizer e não foi à polícia fazer a denúncia. Apenas a terceira vítima, supostamente colega de classe de Nagiev, teve coragem de procurar as autoridades. Em 1975, Nagiev foi condenado e enviado para a prisão por 6 anos. Aqueles que vão para a prisão por crimes sexuais geralmente enfrentam o destino dos presos marginalizados que estão no nível mais baixo da hierarquia carcerária. Nagiev também teria esse destino, mas não à toa o rapaz praticava esportes. Vez após vez, ele se defendia dos presos que o atacavam, jogando-os pelos cantos. A força e agressividade de Nagiev o faziam lutar até o fim, e sua sede insaciável de sangue impressionava até os presos mais experientes. Foi justamente na prisão que ele recebeu o apelido de louco. Inclusive, esse apelido foi dado a ele também por causa do olho. Quando Nagiev perdia o controle, seus olhos ficavam vermelhos de sangue e sua aparência causava terror. É bem possível que tenha sido justamente na prisão que nasceu a atração patológica do criminoso por Alla Pugacheva. As músicas de Pugacheva, já muito popular na época, tocavam frequentemente no rádio do presídio, e Nagiev logo as decorou. Como ele contou mais tarde aos investigadores, logo a voz da cantora começou a soar em sua cabeça, até mesmo durante a noite. Após os primeiros meses difíceis, Nagiev se adaptou com sucesso à prisão e conquistou o respeito não só entre os outros detentos, mas também entre a administração.
Graças a isso, em janeiro de 1979, por bom comportamento, Anatoly teve o regime de cumprimento da pena abrandado, sendo enviado para a colônia Settlement na vila de Shikshina, distrito de Pechora. Lá, Nagiev começou a trabalhar na extração de madeira e teve a oportunidade de se locomover livremente. Logo, ele voltou ao seu passatempo criminoso. No dia 30 de janeiro de 1979, na praça da estação da cidade de Pechora, Nagiev conheceu Olga Demianenko. Nagiev causou uma boa impressão na mulher e, após uma breve conversa, ela o convidou para sua casa para sentar e tomar um vinho. E depois, como vai ser? De acordo com outra versão, o próprio Nagiev convenceu a mulher a convidá-lo para sua casa, supostamente para ajudar a procurar seu filho desaparecido. Independentemente de quem teve a iniciativa, o casal logo acabou na casa de Olga. Nagiev poderia finalmente conseguir o que queria sem violência, mas não quis. Ele atacou a mulher e desferiu cerca de 30 golpes, esfaqueando-a no abdômen e no peito. Quando Demianenko parou de se mexer, Nagiev sentiu um forte desejo. Ele teve relações sexuais anais com a mulher morta e deixou o apartamento. O corpo de Olga Demianenko foi encontrado apenas 3 dias após o crime. A investigação não tinha nenhuma pista e, além disso, foi conduzida de maneira bastante negligente. Só descobrirão que esse crime foi cometido por Anatoly Nagiev depois que ele contar sobre isso. O próprio Nagiev, durante algumas semanas após o ocorrido, não conseguia dormir tranquilo e ficava se revirando na cama do campo. Parecia para ele que a qualquer momento a porta se abriria e que seriam os policiais vindo atrás dele, mas o tempo passava e ninguém aparecia. Curiosamente, a polícia não cogitou averiguar os prisioneiros. Quando se passaram 3 meses, Nagiev teve certeza de que havia escapado da responsabilidade, então ele decidiu repetir o crime. 28 de maio de 1979. Anatoly Nagiev estava viajando no trem Ukhta-Pechora. O vagão estava quase vazio no final do trajeto, mas a atenção do criminoso foi atraída por uma mulher chamada Daria. Segundo outras informações, Tatiana Kravchenko, a mulher era jovem e bonita e estava indo para Pechora a trabalho. Após uma breve conversa, Nagiev decidiu que poderia repetir com a nova vítima o mesmo truque que usou com Demianenko. Ele, sem rodeios, propôs à mulher uma relação sexual. Faltavam quase 30 minutos para a parada do trem, tempo suficiente para nós, dizia Nagiev. Mas Kravchenko, ofendida pela grosseria da proposta, recusou bruscamente. Então, Nagiev sacou uma faca e golpeou a mulher 2 vezes no peito, depois arrancou o lenço de seda dela e colocando-o em seu pescoço. Apertou até que Kravchenko parasse de respirar. Depois de ter relações sexuais com o corpo já morto, Nagiev escondeu-o no compartimento de bagagem sob o assento e foi para o vagão ao lado. Lá, o criminoso desceu do trem. Após a descoberta do corpo de Kravchenko, a investigação teve uma pista na forma de esperma. Além disso, o criminoso, assim como no caso de Demianenko, usou uma faca para causar a morte. Porém, na época, a perícia de DNA não era utilizada e os casos nem foram relacionados entre si. E o fato de haver um passageiro sem bilhete no trem foi omitido pelo condutor. A cobrança ilegal de passagem poderia levar à demissão, então o condutor priorizou sua carreira em vez de capturar o criminoso. Os pertences retirados do corpo da vítima, Nagiev vendeu em novembro de 1979. Anatoly Nagiev recebeu liberdade condicional antecipada por bom comportamento. Assim, em vez de 6 anos, ele cumpriu apenas 4 anos e meio em regime fechado e ainda conseguiu cometer 2 novos crimes nesse período. Nagiev retornou para sua terra natal em Kursk, onde trabalhou como operador de cinema em uma unidade móvel. O trabalho exigia viagens constantes, o que convinha a Nagiev. Durante o período em que trabalhou na extração de madeira, o criminoso buscou se socializar e aprendeu a controlar sua raiva, ao menos parcialmente. Nagiev começou a se apresentar às vítimas como trabalhador florestal, engenheiro ou tecnólogo. Muitas vezes acreditavam nele e pagavam caro por isso. No período de novembro de 1979 até setembro de 1980, Anatoly Nagiev cometeu cerca de 30 ataques a mulheres com o objetivo de roubo e abuso. Enquanto o maníaco viajava pela região com uma câmera de cinema, sua obsessão por Alla e Pugacheva só aumentava. No apartamento dele havia dezenas de fotos dela espalhadas e penduradas na parede, um verdadeiro altar. Como os investigadores notariam mais tarde, mas a foto de Nagiev não era suficiente para ele, ele queria ver Pugacheva, agarrá-la e fazer com ela tudo o que fazia com suas outras vítimas. Em março de 79, foi lançado o filme A Mulher que Canta, no qual Pugacheva interpretou o papel principal, ela mesma.
Nagiev assistiu ao filme e decidiu: vou para Moscou, vou vê-la com meus próprios olhos. O criminoso foi ao show da Pugacheva e tentou entrar no camarim dela com flores. De acordo com uma versão, foi assim que Nagiev descobriu o endereço da futura prima-dona da música russa. Dizem que ela o confundiu com um fã e lhe deu o endereço de casa e até o número de telefone. A própria Alla Pugacheva Nagieva se chegou a ver não se lembra. Muitos fãs se aproximavam dela após os shows. Alguns realmente tentavam invadir o camarim e alguém até chegou a enviar cartas com ameaças depois de não conseguir. Nagieva não escrevia cartas. Palavras não o interessavam, ele agia. Em sua mente, ele elaborava um plano para sequestrar Pugacheva. Segundo algumas informações, certa vez o criminoso até foi atrás da cantora até a casa dela e entrou no prédio, mas foi parado pela porteira. A mulher perguntou para quem era aquele visitante inesperado e Nagiev supostamente ficou com medo e fugiu. No entanto, essa versão não combina muito com o caráter de Becheny. É improvável que um homem agressivo e forte fosse parado por uma simples pergunta. No dia 4 de julho de 1980, Anatoly Nagiev entrou em um vagão quase vazio do trem Kharkov-Moscou. Havia apenas 2 passageiras e 2 comissárias nele, e Anatoly Nagiev matou todas as 4 e depois cometeu ato sexual com seus corpos. O criminoso jogava os corpos das mulheres pela janela do trem em movimento, na região de Orel, entre as estações Stalnoy Kony e Stanovoy Kolodets, por quase 30 quilômetros. Isso não poderia ajudar a esconder os vestígios do crime, então, provavelmente Anatoly Nagiev agiu por instinto. Segundo o próprio Anatoly Nagiev, ele não planejava cometer crimes naquele dia, ele só queria chegar a Moscou, talvez ver Pugacheva novamente e, se tivesse sorte, sequestrá-la ou forçá-la a ter relações sexuais. Ele não comprou a passagem, pois sabia que ninguém deixaria um ex-presidiário entrar tão facilmente em Moscou. Mas as condutoras não recusariam dinheiro, afinal, quem perderia a chance de ganhar um extra? Mas uma das condutoras parecia muito com a Pugacheva. O sangue de Nagiev ferveu nas veias e o desejo subiu à cabeça. Ele entrou no compartimento das condutoras, puxou conversa com elas e, como sempre, sem rodeios, propôs a que parecia com a Pugacheva, que tivesse relações íntimas com ele. O fato de a colega dela estar sentada ao lado não deixou Nagiev nem um pouco constrangido. Quando a mulher recusou, ele sacou uma faca e, com força, cravou-a no peito da mulher. A segunda condutora poderia denunciar Nagiev, então ele também a matou logo após a primeira. Depois disso, o criminoso decidiu percorrer o vagão e se livrar de outras possíveis testemunhas. Alguém poderia ter ouvido o barulho. O criminoso não queria pular do trem em movimento. Maria Lopatkina e Tatiana Kolesnikova conversavam calmamente sobre a vida em seu compartimento. Elas não ouviram nada e não sabiam do que havia acontecido, mas isso não as ajudou. Nagiev matou uma após a outra, espalhando sangue por todo lado. Os corpos também foram jogados pela janela. Ao abrir outro compartimento, o criminoso inesperadamente deu de cara com um homem, o eletricista do trem Alexander Prilutsky, que tinha ido ao vagão vazio para descansar. Nagiev foi surpreendido, como se tivesse levado um banho de água fria. A raiva e o ímpeto sumiram. Pode ficar tranquilo, não vou te machucar, eu só mexo com mulheres, disse ele ao eletricista atônito, virou-se e foi embora. Prilutsky, apavorado de medo, trancou a porta do compartimento e passou o resto da noite lá, sem pregar os olhos. Mais tarde, ele contou à investigação que não acreditou no criminoso e passou a noite toda esperando que ele voltasse para matá-lo. Assim como da última vez, Anatoly Nagiev cometeu o crime e saiu calmamente do trem, enquanto Alexander Prilutsky imediatamente se tornou o principal suspeito do massacre de 4 mulheres. Querendo resolver rapidamente o caso de grande repercussão, os investigadores até tentaram falsificar provas, sujando os sapatos de Prilutsky com sangue. Ciente do risco de prisão ou pena de morte, Prilutsky confessou. Outras pessoas também viram o passageiro sem bilhete. Como ficou claro, já existe há muito tempo um esquema bem organizado para transportar passageiros sem bilhete na ferrovia. As comissárias entregavam parte do que ganhavam para a chefia, representada pelo chefe do trem, e ele fazia vista grossa para os passageiros clandestinos, chegando até a distribuí-los entre os vagões quando o trem estava lotado. Prilutsky afirmou que as comissárias permitiram a entrada do passageiro sem bilhete. O chefe do trem confirmou isso durante o interrogatório, apesar de não ter mencionado o passageiro clandestino inicialmente. Ficou claro que realmente havia um estranho no vagão. Prilutsky foi liberado a contragosto. Após entrevistar os parentes e colegas das vítimas, os investigadores fizeram uma lista dos objetos que o criminoso levou das mulheres assaltadas.
Ficou claro que ele certamente tentaria vender as joias, então a descrição das peças foi enviada para casas de penhores e joalherias das cidades vizinhas. O marido de uma das vítimas informou que sua esposa usava um anel de ouro fabricado na fábrica de joias de Yerevan. Esses anéis tinham números especiais e únicos. Essa foi uma boa oportunidade para pegar o criminoso e eles aproveitaram. Algum tempo depois, a delegacia da região de Kursk recebeu uma mensagem que todos esperavam muito. Um jovem levou aquele mesmo anel para uma das joalherias de Kursk e tentou vendê-lo ao dono da loja. Percebendo que provavelmente estava diante do criminoso procurado em toda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o dono da loja disse que tinha assuntos urgentes e pediu para o rapaz voltar um pouco mais tarde, em meia hora. Ao retornar, a polícia já o aguardava. Grigori Dugin, o rapaz, foi imediatamente detido e conduzido ao chefe do departamento de polícia. O detido não ficou em silêncio, contou tudo como realmente aconteceu. Descobriu-se que Dugin mora em Algov e o anel para venda foi deixado por seu amigo Anatoly Nagiev, que agora está em Dnipropetrovsk com uma conhecida. Outra versão afirma que Anatoly Nagiev deu o anel de presente para Dugin, que decidiu usá-lo. O anel acabou sendo muito apertado e ficou preso. O dedo inchou e foi então que Dugin correu até o primeiro joalheiro que encontrou para pedir ajuda. Era crucial encontrar o criminoso antes do início das Olimpíadas. Não se podia permitir que uma pessoa que tirou brutalmente a vida de 4 mulheres andasse livre por aí. Forças do Ministério do Interior de toda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foram mobilizadas para encontrar Naguiev. A operação era controlada pessoalmente por Nikolai Shelokov, ministro do Interior da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época. A KGB também foi envolvida no caso. Descobriu-se que o tio de Naguiev, ainda nos anos 20, foi primeiro para o Oriente Médio e depois se mudou para o Irã. Algumas testemunhas lembraram que pouco antes do episódio no trem Kharkov-Moscou, Nagiev estava interessado no endereço desse tio e falava sobre a possibilidade de se mudar para lá. A KGB deveria interceptar o criminoso caso ele se dirigisse para a fronteira. Foram feitas buscas de emergência na casa dos parentes de Nagiev. Na casa da irmã dele, em Kurchatov, foram encontrados brincos de uma das vítimas. Isso confirmou a versão de que Nagiev estava envolvido no crime. Na casa da mãe dele foi encontrado um caderno de endereços com contatos de mulheres de várias cidades e vilarejos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O nome de Alla Pugacheva também estava presente, com uma cruz desenhada ao lado. Além de Pugacheva, Nagiev também se interessava ativamente por Sofia Rotaru, acompanhava suas viagens para Moscou e Crimeia e descobria os endereços onde a cantora morava. No total, no caderno de Nagiev havia cerca de 310 nomes e endereços, 310 potenciais vítimas de um criminoso cruel e necrófilo. Um dos endereços ficava em Dnipropetrovsk e pertencia àquela conhecida. Logo, Anatoly Nagiev foi preso e transferido para Oriol. Agora só lhe restava esperar pelo julgamento. Parecia que a história do maníaco já poderia ter um ponto e vírgula, se não um ponto final. Porém, Nagiev não planejava esperar passivamente pela sentença no centro de detenção. No início, ele foi colocado na chamada cela de pressão, uma cela com presos especialmente designados, cuja tarefa era tornar a existência de Nagiev insuportável e assim forçá-lo a cooperar com a investigação. No entanto, o louco arrancou o olho de um deles durante uma briga, em outra cela. Como resultado da briga, ele causou ferimentos corporais graves em outro detento. E então ele mesmo tentou fugir. Durante uma das caminhadas pelo prédio, Nagiev notou uma janela aberta sem grades. O criminoso, forte e ágil, empurrou 2 de seus guardas um contra o outro, quebrou as algemas e pulou pela janela do segundo andar. Felizmente, naquele momento havia mais 6 funcionários no pátio. Nagiev caiu de mau jeito, aterrissando de costas e nas nádegas. Enquanto se recuperava, o imobilizaram e arrastaram de volta para a cela. Depois disso, o ministro do Interior, Shelokov, ligou pessoalmente para o chefe da delegacia de polícia de Kursk e ordenou que fossem tomadas as devidas medidas de segurança em relação ao perigoso criminoso. Para a perna dele, fizeram algemas especiais que não podiam ser abertas. O chefe da delegacia de polícia de Kursk, Pankin, relatou: "Está tudo feito, desta vez o criminoso não vai escapar", mas ele estava enganado. Enquanto Nagiev estava na prisão preventiva, ele foi acusado de mais alguns crimes. Ele confessou parte deles. Assim, a investigação descobriu quem matou Olga Demianenko e Tatiana Kravchenko. Segundo o criminoso, ele não escolhia as vítimas por acaso, mas sim pelo cheiro que supostamente emanava delas. Nagiev também contou sobre seus planos de matar Alla Pugacheva e Sofia Rotaru.
Mas parte dos crimes ficou sem solução. Nagiev não assumiu a responsabilidade por eles. Por algum tempo, depois das tentativas de fuga fracassadas, ele tentou fingir ser mentalmente doente. Dizia que ouvia vozes, que era um mensageiro de uma raça de extraterrestres. Mas a perícia psiquiátrica forense deu uma conclusão clara. Ele era imputável. Em sinal de protesto, Nagiev se esfaqueou no abdômen com uma colher afiada e foi levado para o hospital. Ao sair do hospital, o criminoso foi direto para o banco dos réus. E aqui ele mais uma vez fez jus ao seu apelido de louco. Xingava, atacava os seguranças, insultava as pessoas e o promotor. O caso de Anatoly Nagiev tinha 20 volumes. Em 2 de julho de 1981, o caçador de Pugacheva foi condenado à pena máxima, morte por fuzilamento. Nagiev recebeu a sentença com surpreendente calma, pois em sua mente já amadurecia um plano de fuga. Em agosto de 81, Anatoly Nagiev deveria ser transferido para a prisão de Novocherkassk, onde a execução da sentença o aguardava. Ele entendia que essa era sua chance, sua oportunidade de voltar à liberdade. No dia 19 de agosto, o criminoso realizou sua segunda e desta vez bem-sucedida fuga. Em grande parte, essa fuga foi facilitada pelo atraso do trem, o que fez com que o procedimento de transferência dos prisioneiros fosse realizado com inúmeras irregularidades. Então, o grupo de escolta que entregava os prisioneiros retirou rapidamente dezenas de criminosos do vagão, aglomerando-os na plataforma. Além disso, mesmo os funcionários sabendo da inclinação de Nagiev para fugas, suas mãos estavam algemadas na frente, não atrás das costas. Quando Anatoly viu o trem se aproximando, ele correu para a frente e passou bem na frente da locomotiva. Segundo outra versão, ele pulou debaixo do vagão. Organizar uma perseguição imediatamente era impossível, pois havia muitos prisioneiros na plataforma sem supervisão. 13 funcionários correram atrás de Nagiev, mas o criminoso, graças à sua boa forma física, conseguiu escapar facilmente da perseguição. Posteriormente, a escolta alegou que Nagiev tinha se libertado das algemas antes de fugir, mas isso logo se provou falso. A fuga de um perigoso prisioneiro condenado à morte é um evento excepcional para toda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nikolai Shelokov foi imediatamente informado, e o ministro deu a ordem de capturar a qualquer custo. O prazo para execução é de 3 dias. A polícia, as tropas internas e algumas unidades do exército foram mobilizadas em alerta. Na região de Rostov foi declarado o Plano Sirena. A polícia isolou as estações de trem e policiais à paisana começaram a patrulhar os trens suburbanos. À paisana, os investigadores colaram cartazes com a foto do criminoso fugitivo por toda a cidade de Novocherkassk. Devido ao perigo excepcional de Nagiev, a ordem foi não capturá-lo vivo. Caçavam ele usando coletes à prova de balas. A Pugacheva também foi avisada sobre o possível perigo. O círculo próximo da cantora ficou chocado com a possibilidade de um maníaco estar por perto. Pugacheva estava assustada, não se aproximava das janelas sem necessidade e não saía de casa sem a companhia de algum homem. Naquela época, ela era casada com Evgeny Boldin. A cantora relatou que vivia como se estivesse cercada, e até para comprar mantimentos iam Boldin ou o amigo da família, o poeta e compositor Ilya Reznik. Eles também inspecionavam a entrada do prédio quando Pugacheva saía para a rua e a acompanhavam até o carro. A cantora deixou o país e iniciou turnês. Pugacheva só conseguiu respirar aliviada no exterior. Enquanto isso, passaram-se os 3 dias dados para capturar Nagiev, depois mais 3 dias, depois 3 semanas e o criminoso parecia ter desaparecido. Os recursos humanos se esgotavam, muitos sugeriam encerrar as buscas. E então, em 29 de setembro de 1981, o telefone tocou no quartel-general da operação. Um dos voluntários estava no vilarejo de Yanova, que ficava perto da cidade, e contou que foi abordado por um morador local. O homem informou que percebeu fumaça saindo de um monte de feno perto da casa dele. Ele pensou ser travessura de garotos, mas ao se aproximar, notou uma abertura no monte de feno. No interior, havia algo semelhante a uma moradia, utensílios, alimentos, roupas masculinas e femininas e um calendário caseiro feito de papel betumado. O calendário marcava exatamente 19 de agosto, o dia da fuga de Giev. Mas o mais importante é que o guarda informou à polícia que perto do Monte de Feno recentemente viram um homem com uma espingarda de caça. Imediatamente cercaram as fazendas. Foi dada a ordem de verificar cada casa, cada celeiro, até olhar nos banheiros da vila. Há 2 versões posteriores do desenrolar dos eventos, cada uma com seus próprios seguidores. Segundo uma delas, durante um casamento no vilarejo, os convidados embriagados saíram para fumar e notaram uma cigana baixa se aproximando. Recentemente, roupas dos moradores locais desapareciam e adegas eram saqueadas. A cigana era claramente uma forasteira.
Talvez seja ela quem está roubando. Homens bêbados chamaram a cigana, mas ela, de repente, com uma agilidade nada feminina, saiu correndo e caiu direto numa emboscada armada nos arredores da vila. Nagiev se virou, apontando a espingarda cerrada para as pessoas que se aproximavam e começaram a atirar nele. Outra versão sugere que Nagiev ficou hospedado na fazenda de sua amiga de correspondência. Ele foi capturado também em uma das emboscadas da polícia, dessa vez sem disfarce. De qualquer forma, durante a prisão, Nagiev também começou a atirar de volta. Como resultado, ele levou 15 tiros e quase morreu. Já no hospital da prisão de Novocherkassk, percebendo que restava cada vez menos tempo até a execução da sentença, Nagiev tentou convencer a enfermeira a ajudá-lo a fugir, mas a mulher não concordou. Logo, o criminoso foi transferido para a cela e a chance foi perdida. Então Nagiev declarou que queria confessar novos crimes e indicar os locais onde eles foram cometidos. Porém, o Ministério do Interior e a Promotoria da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas concluíram que o criminoso buscava uma nova chance de fuga, ganhando tempo para preparar outro plano de escape. Suas palavras foram desconsideradas. No dia 5 de abril de 1882, vieram buscar Anatoly Nagiev para levá-lo ao fuzilamento. Quando o levavam pelo corredor, ele conseguiu se soltar e atacou o guarda mordendo seu dedo. Segundo outros relatos, arrancou a falange do dedo dele com uma mordida. Depois disso, Nagiev declarou que, por ter atacado um funcionário da prisão, ele deveria ser julgado. O criminoso claramente esperava por um adiamento da sentença e uma nova fuga, porém, ainda no mesmo dia, a sentença foi executada. Anatoly Nagiev tinha apenas 24 anos quando foi executado. Ele foi enterrado em uma cova com um número de inventário, sem nome, sem placa, como é de costume para esses criminosos. A morte do maníaco Pugachev foi anunciada de forma sucinta. Ele não os perturbará mais.